Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. A banda estreando aqui 100% HD, levando a melhor imagem de qualidade de som para você que está em casa nos acompanhando pela Band Natal no nosso Boa Tarde Cidadão, né? Um abraço aqui aos nossos participantes de hoje. Temos aqui Hugo Manso, do PT. Daqui a pouco vamos conversar com o nosso convidado de hoje, que é o deputado federal Rogério Marinho, do PSDB, né? Conversando um pouquinho aqui sobre vários temas políticos e polêmicos também. Sabemos que próximo ano teremos eleições para a Prefeitura de Natal. Será que ele é candidato? Como é que ele avalia o quadro político que estamos vivendo hoje na cidade do Natal? Será que vai terminar aliado de Carlos Eduardo? O que é que será que vem por aí da parte do PSDB e o que está na mente do deputado federal Rogério Marinho? Além disso, alguns projetos polêmicos vamos tratar também ao vivo e com a sua participação. Mas como é que faz para participar? É muito fácil, muito simples. Basta você mandar a sua mensagem através do Twitter ou Instagram, @RobsonCidadão. E também pode participar, interagir conosco por mensagem de texto e também pelo WhatsApp, agora com um 9 a mais, que é no 999827916. E você que está nos acompanhando já sabe, né? Pode também, através desse contato, sugerir temas e entrevistas que fazemos aqui diariamente no Boa Tarde Cidadão. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos conversando com o deputado federal Rogério Marinho, do PSDB. Até já. Na sua família tem algum diabético? Aqui você tem as melhores ofertas. Kit de aparelho de glicose, ponto TS, R$ 41,99. Isso mesmo, R$ 41,99. Drogaria Saúde, é logo ali e é daqui. 3232-3000. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas, é grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Ao meu lado está o deputado federal Rogério Marinho, do PSDB. Seja bem-vindo ao programa Boa Tarde Cidadão, deputado. Boa tarde, Robson, e os telespectadores aqui do seu programa. Olha a qualidade da imagem aí, viu, deputado? O negócio está diferente, agora, né? O pessoal vai ver bem direitinho aqui. Tem que caminhar um pouquinho. Já que você é possivelmente candidato a prefeito, começa a treinar agora, bota um tênis, né, deputado? Vamos fazer isso. Como é que você está avaliando esse período de pré-eleitoral, digamos assim, porque nós sabemos que o Rio Grande do Norte, a cidade do Natal, sem dúvida, já discute bastante, pelo menos nos bastidores, por parte dos jornalistas também, possíveis nomes e articulações para a disputa do próximo ano para a Prefeitura de Natal. Você já disputou a Prefeitura da cidade do Natal e agora há quem diga que você mais uma vez poderá concorrer a este pleito. Olha, Robson, primeiro a gente não pode ficar aqui dizendo ao telespectador, dizendo às pessoas que estão em nosso redor que estamos no processo de avaliação. É evidente que o PSDB, que é um partido que tem uma estatura nacional, e há uma orientação do diretório e da executiva nacional do partido de que nas cidades em que há mais de 200 mil eleitores, sempre que possível será apresentada uma candidatura. Naquela perspectiva de que time que não joga não tem torcida, né? Então é importante o PSDB fazer o processo de discussão, discutir a vida da cidade, que as pessoas moram nas cidades, né? Agora, a partir dessa constatação e dessa orientação da Executiva Nacional, nós, após a eleição do novo Diretório Municipal, que é o vereador Dixon Júnior, estamos constituindo um grupo interno, né, para que esse grupo comece a trabalhar a perspectiva da cidade do Natal com uma proposta que possa ser discutida com o conjunto da população.
É evidente que esse processo só vai ser deflagrado de forma efetiva a partir do carnaval do próximo ano, mês de março, né? Esse é o momento em que todos nós temos que ter o foco nas nossas respectivas atividades. Eu, por exemplo, fui eleito deputado federal. Tenho na Câmara Federal um enorme desafio. Esse é um momento extremamente difícil para o país. Isso, vamos detalhar em breve no segundo bloco assim, a sua atuação parlamentar. Mas esse momento agora é de focar no mandato de deputado federal. Agora, como eu respondi nesse momento, no falando início, exatamente sobre a questão política partidária, nós sabemos que há uma discussão, né? Por mais que se diga, não, isso não é momento de falar, a gente sabe que existe uma discussão, ou no mínimo uma observação do quadro que está se desenhando para o próximo ano. Não, o PSDB então, da parte de Rogério Marinho, o cidadão, há o desejo de disputar mais uma vez a Prefeitura de Natal? Olha, política é circunstância, conveniência, oportunidade e espírito público, né? Nós vamos avaliar o momento oportuno, mas como eu coloquei no início da sua pergunta, o PSDB tem o desejo de apresentar Rogério Marinho? Uma candidatura. Olha, é evidente que dentro do PSDB o nosso nome é o nome que tem a maior expressão, até pelo fato de ter sido candidato a prefeito e de ter sido o deputado federal mais votado da cidade. Agora, outros nomes poderão aparecer. O momento de discutirmos quem vai ser o nome do PSDB vai ser a partir de março do próximo ano, inclusive uma política de alianças, né? Porque ninguém pode ser candidato de si mesmo. Eu estava assistindo aqui a entrevista que nos antecedeu do vereador Hugo Manso, por quem eu tenho uma admiração e conheço desde o tempo do Marista, né? Ele era estudante do Marista também, né? E ele falava aqui da questão do plano diretor da cidade do Natal. Então, uma grande preocupação que eu tenho, Robson, é que não haja fulanização da disputa. E aí você pode contribuir muito para isso como alguém que está antenado, que é um jornalista inteligente, propositivo, né? Na verdade, comparando com a campanha, a campanha passada, verdadeiramente, justiça seja feita, você e o deputado mineiro do PT, coincidentemente, os polos que ainda se dividem no país inteiro hoje, o PSDB e o PT, foram os únicos que apresentaram propostas consistentes para a Prefeitura de Natal. Curiosamente, terminaram em terceiro e quarto lugar nas eleições anteriores. Mas aí eu pergunto ao deputado Rogério Marinho, existe alguma possibilidade em você não disputando a Prefeitura de Natal de costurar alguma aliança com o atual prefeito, Carlos Eduardo? É pouco provável, né? Porque nós somos candidato contra o prefeito Carlos Eduardo e no segundo turno nós fizemos uma opção a quem você diferente. chamava de empresário Carlos Alves. Fizemos uma opção diferente, né? Então votamos no deputado Hermano Moraes. É evidente que em política as coisas podem caminhar, tudo é possível, até na hora em que ele começar a se distanciar do Partido dos Trabalhadores, né, que já está apresentando uma pré-candidatura. Agora, veja bem, eu acho que o mais importante aqui nessa discussão, e quando ela ocorrer para valer, que é a discussão de quem será o próximo prefeito da cidade do Natal, quando se fala, por exemplo, da necessidade de se fazer regulamentação das zonas de proteção ambientais, que falou aqui o Hugo Manso, eu quero lembrar que o plano diretor de 1984, mais de 30 anos, um terço da nossa cidade, que é a região norte, não consegue edificar acima de 3 pavimentos. E a alegação do município é que não há saneamento básico que suporte ao adensamento em determinadas áreas. Há uma proposta, inclusive, do atual presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, o empresário Arnaldo Gaspar Júnior, onde ele fala que é possível se tentar uma conciliação com a própria Caixa Econômica, onde em paralelo se coloque o saneamento básico, se crie os demais equipamentos comunitários necessários e se libere em comum acordo com o próprio Ministério Público do Meio Ambiente a construção gradativa na Zona Norte de Natal. Mas o fato hoje, Robson, é que existem 2 cidades. Uma cidade em que a situação do plano está regulamentada e é possível ter uma valorização maior para quem mora nesse lado da cidade, e outra cidade que está condenado a uma subvalorização das suas residências. Nós estamos, por exemplo, falando há quase 10 anos de uma marina que potencializaria o turismo náutico na cidade do Natal. Quando é que vai sair da retórica, do discurso, para a efetividade, para a prática? Isso tem muito a ver com a falta de regulamentação das nossas zonas de proteção ambientais. Nós temos aí uma boa parte da cidade em que a cidade não empreende, não cresce, não gera emprego, renda e oportunidade, porque nós estamos numa inércia. E isso vale para quase tudo. Natal é hoje uma das últimas cidades do Brasil, uma das últimas capitais do Brasil em proficiência do ensino.
Então, é necessário mudar a educação do Natal, é evidente, é um fato. E como é que o deputado federal Rogério Marinho avalia hoje a gestão que está sendo desenvolvida pelo prefeito Carlos Eduardo? Se você pudesse resumir numa frase como cidadão, como observador. Convencional, é uma administração que tem como base de comparação a administração desastrosa da ex-prefeita Micarla de Souza. Então, o pouco que foi feito parece muito para a população, mas nós não saímos do feijão com arroz. Nós somos uma cidade que tem um potencial turístico e de área de serviço extraordinário, mas nós temos dificuldade de atrair empreendedores porque não há ambiente negocial favorável, não há segurança jurídica, né? Então, isso depende de liderança política para buscar e ter criatividade no momento de dificuldade. O país todo passa por uma depressão econômica, então não vão ser ações convencionais, o feijão com arroz, que vai permitir que a cidade saia da inércia em que ela se encontra. Isso em todos os setores, desde a questão do transporte público, que não é priorizado na cidade do Natal, onde o empresário é tratado como se fosse um inimigo e não um parceiro, né? E você fica nessa luta, eu diria, fratricida, que quem é penalizado é o cidadão que precisa usar o transporte coletivo. Cada vez mais as pessoas estão indo para comprar uma moto ou um carro, e isso está prejudicando o trânsito da cidade, a velocidade do trânsito e prejudicando diretamente a qualidade de vida e a produtividade da cidade. E que avaliação o deputado Rogério Marinho, até pela posição de oposição que ocupa hoje em relação ao governo do estado, faz em relação à gestão, aos 5 meses de gestão do governo de Robson Faria? Olha, choque de realidade, né? O governador Robson Faria, quando do período que antecedeu a sua entrada no governo, fez algumas afirmações que a realidade mostrou que não é bem assim. Por exemplo? Questão da saúde pública, né? De que não voltaria ao gabinete enquanto os corredores do Valfredo Gurgel não estivessem desimpedidos, né? Então nós temos um problema de saúde pública que é muito mais complexo do que o discurso e a retórica da campanha eleitoral. Quer dizer, nós precisamos, por exemplo, instrumentalizar e reequipar os hospitais regionais para que eles possam resolver o problema de traumaortopedia dos municípios mais distantes da cidade de Natal. Hoje não há esse filtro, não há essa antepara. Então, quem é acidentado em Jucurutu, em Luiz Gomes, em Tenente Ananias, tem que pegar uma ambulância ou ir para o Ceará ou vir para a cidade do Natal. Então, se você tem 300, 400 quilômetros para percorrer para chegar até o hospital... também o Hospital Tarcísio Maia, nesse caso de traumas, neurocirurgia também. Que não está conseguindo atender a demanda da região, como também o Hospital de Caicó, o de Santa Cruz, o de Currais Novos, o de Santo Antônio. São hospitais que estão em João Câmara, que não estão com condição de fazer o trabalho que eles deveriam estar organizados para fazer. A questão da segurança pública, apesar da diminuição de números absolutos dos óbitos, dos assassinatos, nós estamos assistindo diariamente à deterioração do sistema prisional, né? Os nossos presídios não estão com condição de conter os presos que lá estão, né? E os juízes das varas de execução têm pressionado o governo. É evidente que esse é um problema herdado do governo anterior, mas eu escutava dizer que ele seria o governador da segurança, que a Ronda Quarteirão estaria nos subúrbios da cidade de Natal. Eu não tenho conhecimento de que a Ronda Quarteirão está andando na cidade. Agora, por outro lado, o governador tem tentado fazer a sua parte. Eu vou aguardar mais um pouco, né? Nós vemos aí, por exemplo, nessa questão do desenvolvimento econômico, ele tomou uma medida que considero extremamente importante, que foi a diminuição do ICMS do combustível de aviação, né? Já com reflexos positivos imediatos, né? Estamos todos envolvidos aí nesse processo de atração da conexão logística da TAM para a cidade do Natal. E aí é um esforço coletivo, não é apenas do governador, apesar do seu papel legítimo de ser o líder do processo, mas eu acho que o ministro Henrique Alves tem a possibilidade de fazer interlocução com a Petrobras, que o nosso grande diferencial seria a diminuição do custo do QAV, ou seja, do combustível de aviação, já que a única fábrica ou refinaria no Nordeste, né? Que tem no Nordeste está aqui em Natal, então no Rio Grande do Norte, então era justo que nós tivéssemos um preço diferenciado, porque nós estamos competindo com cidades que têm o maior potencial econômico e o maior número de passageiros. Então, redução de ICMS, hotéis e potencial econômico, as outras cidades também terão e até um pouco mais do que a nossa. Então, qual é o nosso diferencial? O governador está fazendo a sua parte em relação à questão dos acessos, né? Eu espero que até meados do próximo ano esteja pronto.
Deputado, ainda antes do intervalo, uma questão de ordem política. Nós sabemos que, de acordo com a entrevista que fizemos aqui, que há uma possibilidade, inclusive, de que a vice-prefeita Vilma de Faria até disputa a candidatura como prefeita de Natal ou descole-se do grupo do prefeito Carlos Eduardo. Havendo essa mudança no quadro político, é possível o diálogo de Rogério Marinho, que já foi do PSDB e lá teve sua... PSB, desculpe, e lá teve a sua candidatura até impedida por este grupo, de voltar a dialogar e se aproximar politicamente da ex-governadora Vilma de Faria? Olha, há duas condições básicas que o PSDB já determinou internamente, né, que vão ser colocadas no momento oportuno na construção dessas alianças políticas. A primeira, o PT é o nosso adversário, então é um palanque que nós não vamos ocupar. Então, o PT de um lado, nós de outro lado. Quem estiver contra o PT, pode haver diálogo? Poderá haver diálogo, né? Inclusive o próprio prefeito Carlos Eduardo, se ele estiver descolado desse eixo, como eu coloquei anteriormente. E o segundo é que a proposta que nós Mas o prefeito parece que ainda está alinhado, pelo menos com a presidente Dilma, com o PT, não tem... vamos avaliar, né? Porque é uma candidatura municipal contra ele, né? Do deputado Fernando Mineiro. E a segunda questão é que nós não podemos construir uma candidatura, qualquer que seja ela, se nós não tivermos uma proposta que seja recebida pelo conjunto de apoiadores, uma proposta que permita modificar a situação da cidade do Natal. Estamos conversando com o deputado federal Rogério Marinho, aqui na minha câmara. Muito bem, agora está 3 câmeras aqui. Estamos aqui com o deputado federal Rogério Marinho, do PSDB. Você que está em casa nos acompanhando no Boa Tarde Cidadão, pode interagir conosco de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Anota aí o telefone, 999-827916. A partir de amanhã, acredito, já vai estar aparecendo os caracteres no vídeo, que estamos mudando tudo, porque agora está tudo em HD. Então, estamos fazendo essa transição da abertura do programa, qualidade dos comerciais também, mas anote aí, 999-827916, pode interagir conosco pelo WhatsApp, fazendo a sua pergunta para o deputado federal Rogério Marinho. Daqui a pouco, nós voltaremos. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas, é grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E conversando com o deputado federal Rogério Marinho, do PSDB, no nosso Boa Tarde Cidadão. Mande a sua pergunta pelo WhatsApp 999-827916. Deputado, temos aqui algumas participações de telespectadores. A primeira pergunta aqui do nosso telespectador Lélio. Ele gostaria de saber se o deputado é a favor ou contra a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A favor da redução. A favor da redução, mas o deputado crê que isso pode resolver o problema, mesmo sem já ter lugar para botar os de maior, colocar também os de menos? Você disse que eu fosse rápido na minha resposta. Sim, mas dá para desenvolver um pouquinho, não tão objetivo assim. Porque eu sou a favor da redução. Primeiro, há um dado falso do governo federal que diz que apenas 0,5% dos crimes no Brasil são cometidos por menores de idade. Então, a própria Folha de São Paulo fez um jornalismo investigativo e identificou que, por exemplo, no Ceará, 31% dos crimes são cometidos por menores. No Distrito Federal, 30%. Em outros estados da federação, em média de 10% a 15%. E é um extrato da população que não tem esse peso na demografia nacional. Isso acontece pela impunidade. Então, minimamente, para resguardar essa sensação de impunidade que a população tem, quem tem a capacidade de votar, de dirigir um carro, tem a condição também de pagar pelos crimes que está cometendo. Temos aqui
a participação do Elton Felipe, do bairro das Rocas. Em 2016, Rogério e Kelps Lima poderão caminhar numa aliança ou deverão ter candidaturas diferentes à Prefeitura de Natal? Não, nós temos uma afinidade pessoal e política. Eu tenho uma grande admiração pelo deputado Kelps Lima. Hoje, talvez seja o interlocutor com quem eu tido mais conversas em relação tanto ao município como ao Estado e ao país. Temos aqui a pergunta da Tânia Maria, que nos acompanha em Lagoa Nova. Um abraço, amigos de Lagoa Nova. Ela gostaria de saber do deputado Rogério Marinho se você pretende dar andamento ao pedido de processo de impeachment da presidente Dilma. Como é que está essa questão, deputado? Bem, eu não posso dar andamento, né? Que pertence porque não começou, inclusive, ainda, né? Não, já começou a tramitar, mas ele esse processo pertence ao presidente da casa. Como funciona? Houve o pedido do impeachment, o pedido de impeachment foi acolhido pelo presidente da casa, como tem que ser, de acordo com o regimento. Ele constitui uma comissão de juristas dentro da casa para que possa responder o processo. Se for positivo, vai para o plenário da casa para ser corroborado por 2/3 dos deputados, e se for negativo, é arquivado. Esse arquivamento vai permitir que a oposição, e aí sim nós estamos prontos para isso, possa requerer que a posição do presidente da casa, a condição que ele deu ao processo, possa ser convalidada ou não pelo plenário. De qualquer forma, o plenário irá decidir ou contra ou a favor. Deputado Rogério Marinho, a participação aqui da Maria Clara, que está nos acompanhando em Ponta Negra. Um abraço aos amigos de Ponta Negra. Ela gostaria de saber do deputado Rogério Marinho que projeto de lei você está apresentando esse ano para a utilização da sua verba parlamentar. Eu acho que, na verdade, seria relativa à questão das emendas. Provavelmente, né? Porque a verba parlamentar ela serve para dar subsídio ao mandato de cada parlamentar. Né, e tem aí regras definidas pela própria mesa diretora da casa. Em relação às emendas, a partir do segundo semestre, a nossa ideia é percorrer o estado do Rio Grande do Norte, conversar com os munícipes dos municípios em que nós temos assim uma maior relação e discutir com eles de que forma nós vamos interagir em relação ao orçamento. Agora, nós iremos continuar apoiando o projeto da Metrópole Digital. Já tivemos um compromisso tanto com o Ivonildo como com a reitora Ângela Paiva, né? Tivemos uma conversa com ela e com os pró-reitores. Nós temos também um compromisso com uma boa parte da região do Seridó, onde vamos fazer lá em um dos municípios sede ou polo, uma central de corte, de capacitação e de formação de designers para o programa Pro Sertão, né? Isso conversado com a Guararapes, com a ERG e com a RMNO. E pretendemos investir na área da educação, na área de ciência e tecnologia e na área de esporte, principalmente nessas 3 atividades. Temos a pergunta aqui do nosso telespectador, João Cláudio, que está nos acompanhando no Panatis, na Zona Norte de Natal, e ele gostaria de saber do que se trata o projeto de assédio ideológico apresentado pelo deputado Rogério Marinho. Era uma das perguntas que eu faria também. Eu me lembro que eu dei uma olhada na sua... Estava querendo colar minha pauta ali para saber o que ia perguntar. João Cláudio, é o seguinte, hoje, na verdade o projeto, é importante esse preâmbulo, é uma provocação que o nosso mandato faz ao modelo que foi imposto no Brasil nos últimos 13 anos de forma mais forte, de uma educação com forte viés ideológico que tem vitimado gerações de brasileiros. Os livros didáticos do MEC, boa parte deles, principalmente de geografia, o Ministério da Educação e Cultura, do MEC, eles têm uma forma de interpretar a história que é completamente diversa daquela que nós conhecemos. Por exemplo, demonizando o agronegócio, colocando o agronegócio como um vilão que polui, que escraviza pessoas, que impede o desenvolvimento do país. E do outro lado, eles colocam o MST como um movimento que é revolucionário, socialista, bonito, glamuroso. Então, esse tipo de orientação, que é perniciosa porque é doutrinária e, ao mesmo tempo, ela tem um viés socialista e comunista, né? E isso é o que nós estamos combatendo com o nosso projeto. E quanto ao comportamento dos professores em sala de aula, eles estão nessa mesma linha, na mesma sintonia? São soldados de tudo isso ou, na verdade, a postura é diferente? Não, eu acredito que a maior parte dos professores, eles têm que reproduzir o que recebem do Ministério da Educação.
Eles também são muito vítimas desse processo. Isso vai desde a questão da formação dos professores. As nossas universidades, na formação dos professores, mais de 90% dos seus currículos, eles têm uma perspectiva de pouco prática. A metodologia de ensino não chega a 7%. E esses 90 e tantos por cento do currículo, ensina-se tudo ao professor, menos ele a ser um professor alfabetizador. Aqui no Brasil, por exemplo, existe uma teoria de alfabetização que é praticamente majoritária, chamada de construtivismo, que sequer é metodologia de ensino. O mundo inteiro não dá certo, é o método fônico. E o fato é que mais de 50% das nossas crianças, na 5ª série do ensino fundamental, são analfabetas, em Natal inclusive. Não sabem ler, escrever e decodificar um texto de 10 linhas e nem conhecem as 4 operações matemáticas. Mas não falta propaganda ideológica em função de um partido que está no governo e que certamente não representa a pluralidade que o Brasil precisa. Então, o respeito à Constituição brasileira, no artigo 206, que fala de liberdade do ensino e pluralidade. Um abraço para Maria José Vitor, que está nos acompanhando, e também para Gilson Gil de Felipe Camarão, que nos acompanha. Não dá tempo de fazer as demais perguntas que estão chegando. Eu agradeço a participação do deputado Rogério Marinho, seja sempre bem-vindo. Agradeço a você e espero ter outras oportunidades, por exemplo, nessa questão do assédio ideológico, daria um programa, né? Porque dá um programa só sobre isso. Tem várias situações aí que devem ser colocadas, inclusive debatidas. Verdade. A provocação é essa. Perfeito. Deputado, obrigado pela sua participação. Obrigado também. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão, mas você continua ligado na Band Natal com os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã.